Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez entrando aqui ao vivo. Quem não me conhece, sou o pastor Fernando, pastor da igreja Reavivando a Fé da cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo. Amém? A igreja fica situada aqui na rua José Antônio dos Santos, número 364, no bairro Jardim Ivoti. E eu deixo o convite para você que quiser vir participar de um dos cultos ou quiser cultuar conosco. Os cultos aqui são domingo, quarta e sexta-feira. Inclusive daqui a pouquinho, às 6h30, nós já estamos abrindo a igreja para mais um culto de fortalecimento espiritual, que é o culto da quarta-feira. Culto onde que a gente somente busca pela presença do Espírito Santo. Amém? Vou mostrar para você aqui, ver se eu consigo virar a câmera. Olha, tá tudo limpinho, tudo preparado. Já vamos começar a colocar as cadeiras aqui para logo mais o culto da noite. Amém? Deus tocou meu coração para deixar uma palavra para você nessa tarde. E logo mais, após o culto, com a permissão de Deus, é claro, eu pretendo gravar outra live, tá? Uma live mais completa, onde nós vamos abordar um tema que diz assim: onde está o teu irmão? Amém? Mas isso logo mais à noite. Agora eu vou deixar uma palavra para você, vou tentar ser breve, que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Romanos, Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8. E o tema dessa palavra é: como saberão se ninguém pregar? Desculpa ele estar balançando aí um pouco, mas é porque eu estou segurando aqui com a mão. Não era nem o propósito agora de gravar uma live. Estava aqui no altar da igreja, onde eu estou agora. Estou no altar aqui, preparando o culto da noite. Amém? Mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Então, o título dessa live agora é: como saberão se ninguém pregar? Não é verdade? Como saberá se ninguém pregar? Então, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, a palavra nos diz assim, ó. Vou virar aqui para você ver. A palavra diz assim, ó: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, olha a pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha só que interessante o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Olha que forte é esta palavra. Glória a Deus. Você que é uma pessoa que está voltado para o reino de Deus, você que é uma pessoa que tem o seu coração voltado para Jesus, você vai entender essa palavra, você vai entender essa pregação. Ela falou muito claramente ao meu coração. Nós temos vivido hoje em dia épocas onde que tem muito... Deixa eu tirar o óculos aqui. Ainda não me acostumei com isso. Estamos vivendo épocas hoje em dia onde que tem muitas pessoas preocupadas com títulos dentro da igreja, com cargos dentro da igreja, pessoas preocupadas com doutrinas, né?
com tantas coisas e se esquecem da principal parte. A Bíblia fala, e nós acabamos de ler, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que tem acontecido hoje em dia é que tem somente se confessado, mas não tem crido. O que tem acontecido hoje em dia é que tem somente se falado, mas não tem se vivido. É muito fácil eu falar da salvação se eu não vivo a salvação. É muito fácil eu falar que evangelho é renúncia se eu mesmo não renuncio. É muito fácil eu falar que evangelho nós temos que ir e pregar a toda criatura, mas eu mesmo não prego. E o pior, eu mesmo não permito que outros preguem. Sabe, eu tenho visto isso, não é só agora não, entenda o que eu vou te falar, já tem um bom tempo que eu tenho notado isso. Muitos lugares que estão preocupados com muitas doutrinas, só que tem pessoas que estão morrendo lá fora. Sabe qual que é a pior morte que existe? É a morte espiritual. Sabe qual que é a pior solidão que existe? É aquela em que você se encontra em meio a uma multidão, mas mesmo assim você se sente sozinho. E eu te pergunto, como que uma pessoa que está em meio a uma multidão se sentindo sozinha, ela vai ser liberta desse sentimento? Como que uma pessoa que está viva fisicamente, morta espiritualmente, vai ressuscitar espiritualmente? Como que isso vai acontecer se ela não receber a palavra da salvação, se ela não receber a palavra do evangelho? E como que ela vai receber se ninguém pregar para ela? Como que ela vai receber essa pregação se ninguém puder ir pregar para ela? Entende que o que é mais importante não é o que é a doutrina, mas sim o que é a verdade? O que é mais importante não é somente eu viver uma doutrina humana, eu viver uma doutrina teológica. Eu aprendi uma coisa que se chama doutrina bíblica e outra que se chama doutrina teológica. Doutrina bíblica é aquilo que está explícito na palavra, exatamente o que nós acabamos de ler. Exatamente isso, não tem entendimento a ser tirado. É exatamente o que está escrito, é aquilo e pronto. Isso é uma doutrina bíblica. Agora, doutrina teológica é o que algumas pessoas tiram por entendimento do que lhe convém. E isso acaba gerando problemas, porque esse não é o evangelho que Jesus deixou para nós. O evangelho que Jesus deixou, aquele que quer vir após mim, ele tem que negar a si mesmo. Ele tem que abrir mão das suas vontades, tem que abrir mão da sua vida para viver a vida de Cristo, pois quem perder a sua vida, achá-la-á. Mas ele tem que carregar a sua cruz. E o carregar a sua cruz significa você sofrer pelo evangelho. Sabe? Só que tem pessoas que estão querendo viver o evangelho hoje de alegria, o evangelho só de vitória, o evangelho só de prosperidade, mas não é assim que funciona. Como que nós teremos pessoas crentes estruturados se eles só receberam estrutura para ter prosperidade, estrutura somente para ter vitória, somente para ver o mover? Não, mas espera aí. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, só que para eu estar preparado para essas aflições, eu tenho que receber a palavra, eu tenho que receber a pregação da fé. Para que eu venha receber a pregação da fé, tem que ter alguém que pregue. E como que alguém vai pregar se não for permitido? Só que vai chegar o tempo. Isso foi pregado aqui no domingo, na parte da tarde, no culto das crianças. As crianças e dos jovens, tinham muitos jovens aqui, graças a Deus. E um irmão, um missionário, Citonho, lá da cidade de Praia Grande, se não me engano, ele deixou essa palavra aqui. Sabe, como que vamos pregar? Como que vamos viver algo que não está sendo pregado? Sabe, eu tenho que pregar, mas eu tenho que viver aquilo. É muito fácil eu pregar o amor ao próximo quando eu mesmo não amo o meu próximo. Agora, quando eu deixo a minha casa, a minha família, quando eu deixo os meus filhos, quando eu deixo de fazer as coisas para a minha vida, para fazer para o meu próximo, isso é ter amor ao próximo. Então eu entendo que evangelho não é somente dentro da igreja. O evangelho principalmente é lá fora. Tem muitas pessoas que estão lá fora, como eu já estive um tempo da minha vida. Entendo o que eu vou te falar.
vivo fisicamente, e muitas vezes até sorrindo, muitas vezes com dinheiro no bolso, muitas vezes com um carro novo, só que por dentro, estava morto espiritualmente, sem esperança, sem vontade de viver. Pastor, mas com todas essas bênçãos aí, o senhor ainda estava assim? Sim. Sabe por quê? Porque nós somos feitos de 3 partes, todo ser humano. Eu entendo que tem algumas denominações que creem na dicotomia, né? Mas eu creio na Santíssima Trindade. Nós somos feitos de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo sem o espírito não tem vida. Amém? E sem alma não tem propósito. Por que Jesus iria entregar a sua vida com o plano da salvação, como parte do plano da salvação, se não tivesse alma para ser salva? Se o corpo fosse dividido somente em 2 partes. Então, para o meu corpo ter vida, ele precisa ter o espírito. Só que para que tenha vida, esse espírito ele tem que estar vivo, ele tem que estar fortalecido. E como que eu fortaleço o meu espírito? Através da pregação da fé, através da pregação da palavra. Então você entende que o que mais importa é a pregação do que a doutrina. O que mais importa não é uma gravata. O que mais importa não é um título, é a atitude. Se creres com o teu coração e confessares com a boca, ou seja, não adianta você somente falar, você tem que viver. Você tem que crer com todo o seu coração. E o crer não é somente o falar. O crer é viver aquilo, é praticar aquilo. Sabe, é muito fácil eu falar que você tem que se libertar, mas eu mesmo não sou liberto. Não, eu tenho que viver aquilo, eu tenho que praticar aquilo. E se Deus achar que, sabe, eu tenho que receber algo em troca, amém. Mas se Ele não achar, não importa. O que importa realmente é aquilo que a palavra traz na vida de uma pessoa. Às vezes uma palavra que você fala para alguém, uma palavra: olha, Jesus te ama. Um exemplo. Uma simples palavra: Jesus te ama. Sabe que teve épocas da minha vida que eu ouvi essa palavra e mudou a minha vida. Mudou de tal maneira a ponto de eu lembrar que tinha esperança. Que o que o inimigo quer que você pense é justamente isso: que para você não tem mais esperança, para você não tem mais salvação, o que você fez é tão grave que não tem perdão. Mas a importância da pregação, a importância da palavra, a importância de se lançar uma semente, ela é tão grande que Jesus fala que ela vai além de doutrinas humanas. Sabe, eu estava lendo aqui outra passagem, se não me falha a memória, está no livro de... Cadê aqui? Mateus capítulo 15, versículo 8: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe, tem pessoas às vezes que até devem me criticar, porque tem cultos que eu faço com camisa, sem usar gravata. Tem pessoas que devem até criticar, tem pessoas que na verdade nem reconhecem ministério, nem reconhecem nada porque não está ligado a nenhum tipo de outro ministério, enfim. Você acha que eu estou preocupado com isso? Eu não estou preocupado com o que os outros acham de mim, eu estou preocupado com o que Ele pensa a meu respeito. Eu estou preocupado com o que Ele tem para derramar sobre a minha vida. Amém? Então, doutrina humana, doutrinas de homens não vai me salvar. Doutrinas de homens não vai salvar ninguém. Sabe, apontar o dedo para o defeito dos outros não vai salvar a pessoa. A Bíblia fala que o bom samaritano, ele não passou de largo, ele não passou de longe. O bom samaritano, ele deixou a sua vida. Ele pegou aquele homem que estava caído, ele deitou vinho em suas feridas, azeite, ele curou, ele levou para um lugar seguro, ele pagou um preço para que aquela pessoa tivesse segurança. E ele continuou a pregação, ele continuou.
Sabe? Então não é só confessar com a boca, eu tenho que crer no meu coração. Não é somente falar, eu tenho que viver. O que eu tenho visto muito hoje em dia são muitas gravatas dentro das igrejas e poucas pessoas dispostas nas ruas pregando. O que eu tenho visto hoje em dia são muitas pessoas preocupadas com doutrinas humanas, doutrinas de homens, e pouca pregação do evangelho para os necessitados. Mas eu creio que você, através dessa pregação, vai ser despertado em você o espírito da vida, o espírito que Deus soprou nas suas narinas, o fôlego de vida, e isso vai gerar em você esperança, isso vai gerar em você fé, a ponto de você buscar esse fortalecimento cada vez mais e também pregar essa palavra da salvação, a palavra da fé. Amém? Eu espero que essa palavra venha gerar isso em você. E você que talvez tenha algum tipo de dúvida com o seu chamado, preste atenção naquilo que Deus colocou na sua vida. Não preste atenção em outras coisas. Comece a se focar naquilo que Deus tem preparado para você. Que às vezes a gente se perde com tantas coisas que têm acontecido em tantos lugares. São tantos barulhos, tantas bagunças, tantas, doutrinas. E a gente acaba perdendo o foco do verdadeiro propósito. E é onde que tem pessoas que estão em meio a uma multidão, se sentindo sozinhas. Onde que tem pessoas que estão vivas fisicamente e mortas espiritualmente. Mas o que Deus tem para você é vida, e vida com abundância. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente no nome de Jesus. Eu estou finalizando por aqui. Eu tenho que me preparar para abrir aqui a igreja. Agora, a partir das 18h30, estaremos aqui buscando a presença do Senhor. Amém? Você é o nosso convidado. Se você quiser participar conosco, estaremos aqui. O endereço está no comecinho do vídeo. E esse vídeo também vai ser postado no YouTube, na página da igreja Reavivando a Fé. Você que puder, entre lá, assista o vídeo, conheça os vídeos que tem postado no canal, se inscreva, curta, compartilhe para que mais pessoas venham receber essa palavra, essa pregação da fé. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor, fique com Deus.